Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Cálculo 2. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de funções de duas variáveis. Para nós encerrarmos essa primeira parte do estudo desse tipo de funções, nós vamos falar sobre funções contínuas, tá certo? A partir do próximo vídeo, nós vamos começar a falar sobre derivadas, tá certo? Vai ser uma nova parte, tá? Então, basicamente, nesse vídeo, nós queremos estudar o significado de continuidade de funções de duas variáveis, né? Nós vamos continuar utilizando as nossas duas bibliografias básicas, né? E, em especial, o livro do Stuart, né? Na sua 7ª edição, tá? Vamos relembrar o que significa função contínua lá no cálculo 1, né? Então, lá no cálculo 1, nós vamos dizer que nós dizemos, né? Que uma função ela é contínua num ponto do seu domínio, num ponto A do seu domínio, se o limite, quando x tende a A da f de x, é igual a f de A. Né? Isso é o que significa função contínua num ponto do domínio. Tá? E uma função contínua é aquela que é contínua em todos os pontos do domínio. Essa é uma técnica de definição muito utilizada na matemática, né? Como, por exemplo, aqui, você define o que é a função contínua num ponto do domínio, e depois você diz, olha, a função é contínua quando ela for contínua em todos os pontos do seu domínio. Esse tipo de definição ela é muito utilizada na matemática. Né? Bom, para funções de duas variáveis, a definição é muito similar. Né? Então, nós vamos dizer que uma função de duas variáveis ela é contínua num ponto AB do seu domínio, se o limite quando xy tende ao AB da f de xy é igual a f de AB. Tá? E nós vamos dizer que uma função de duas variáveis ela é contínua se ela for contínua em todos os pontos do seu domínio. Não falamos aqui, nós não vamos falar em continuidade de funções num ponto fora do domínio. Tá? Isso, para mim, isso não faz sentido. Para mim, você só estuda a continuidade de funções nos pontos em que ela está definida. Só isso. Se a função não está definida num ponto, como que você vai calcular a f de AB? Você não tem nem condições de calcular a f no ponto para você poder estimar. Então, você precisa que a função esteja definida num ponto para você poder falar em continuidade da função nesse ponto. Da mesma forma, você fala em função contínua para os pontos do domínio dela. Então, você analisa a continuidade da função em todos os pontos do domínio. Se ela for contínua em todos esses pontos do domínio, então você fala que a função ela é contínua. Pontos que não estão no domínio, a gente nem estuda a continuidade aqui. Tá? Qual que é o significado intuitivo de continuidade? Ele é o seguinte, que se o ponto... O que significa esse limite aqui? Esse limite significa que, à medida que você for se aproximando lentamente do ponto AB, a função f de xy ela também se aproxima suavemente do ponto f de AB. Né? Ou dito de outra forma, se o ponto xy varia uma pequena quantidade em torno do AB, né? Então a f de xy também varia uma pequena quantidade em torno do f de AB. Né? E aqui não tem jeito, a função tem que estar definida no AB para você poder falar em continuidade dela justamente por causa dessa interpretação. Né? Então, xy varia um pouquinho, f de xy também varia um pouquinho. O que isso quer dizer em termos de gráfico? Isso quer dizer que a superfície que representa o gráfico de uma função contínua ele é um gráfico suave, ou seja, ele não tem aquelas rupturas bruscas. Né? Então, ele não é uma coisa que tem um comportamento suave, dali a pouco ele dá um salto gigante, do nada vai para lá para cima, ou lá para baixo. Né? Ou tem um buracão, alguma coisa desse tipo. Não são coisas desse tipo. Não há rupturas muito bruscas. Essa é a interpretação intuitiva de função contínua, né? Em termos de gráfico. O gráfico é uma coisa suave, assim, não é uma coisa muito brusca, que tem movimentos extremamente bruscos. Né? Você pode utilizar propriedades de limite, tipo, limite da soma dos limites, limite da diferença, limite do quociente, limite do produto, etc. Você pode usar essas propriedades de limite para você ver que a soma, a diferença, o produto e o quociente de funções contínuas são contínuas nos seus domínios, tá certo? Então, essas propriedades de limites todas você usa para justificar, então,
que essas operações de funções contínuas continuam sendo contínuas em seus domínios. Essa é uma informação importante, sempre nos domínios, tá? Nós vamos utilizar esse fato, né, de que o limite, a soma de funções contínuas, produto de funções contínuas, diferença de funções contínuas e quociente de funções contínuas são contínuas. Vamos utilizar isso para dar alguns exemplos de funções contínuas. Então vamos lá. Primeiro, vamos começar a definir o que vem a ser uma função polinomial, tá? Então, uma função polinomial de duas variáveis é uma soma finita de termos dessa forma: cx elevado a n, y elevado a n, onde c é uma constante, m e n são inteiros maiores ou iguais a zero, né? Um polinômio dessa forma é chamado de monômio e, portanto, uma função polinomial é uma soma de uma quantidade finita de monômios, né? Algumas pessoas elas falam que uma função polinomial é um polinômio, mas eu sou de uma área da matemática chamada de álgebra. E lá os polinômios têm a sua importância na álgebra. E para nós, polinômio e função polinomial são coisas completamente distintas. Polinômio é um ente algébrico, função polinomial é um ente da análise, é um ente do cálculo, tá certo? Então, eu faço uma grande distinção entre função polinomial e polinômio, embora um provenha do outro, né? Função polinomial provenha de um polinômio, mas eles não são a mesma coisa. Polinômio não tem a noção de domínio. Para definir um polinômio, você não precisa de contradomínio. Para função, sim. Você precisa de domínio e você precisa de contradomínio. Então, por isso, por essas e outras, eu sempre vou falar em função polinomial para vocês aqui, tá? Uma função polinomial, por ser soma de monômios desse tipo, né? Um monômio desse tipo ele está definido para qualquer x e y do plano. Né? Para qualquer x e y, você pode substituir qualquer x e qualquer y aqui que não vai ter nenhum problema. Tá? Somas e subtrações de coisas desse tipo continua não tendo problema, não vai te dar aberrações à medida que você for substituindo x e y, pertencentes ao R2. Né? Então, por isso que o domínio de uma função polinomial é o R2 inteiro. Né? Um exemplo de uma função polinomial é essa daqui, ó, x elevado à quarta mais 5x ao cubo y quadrado mais 6x y a quarta menos 7y menos 6. Né? Ou seja, são somas de monômios. Observe que x a quarta é um monômio dessa forma aqui. Ó. O c vale 1, o expoente do x é 4 e o expoente do y é 0, que é permitido ser 0. Né? Y elevado a 0 é 0. É 1, desculpa. Esse monômio aqui é exatamente dessa forma. O c é 5, o expoente do x é 3 e o expoente do y é n. E assim por diante. Né? Então, é uma soma de monômios, ou subtração de monômios também. Né? Uma vez que uma subtração nada mais é do que uma soma. Né? Falar menos 7y é dizer mais menos 7y. Tá? Então, é uma soma de monômios e, portanto, isso é uma função polinomial. O que vem ser uma função racional? É uma razão de funções polinomiais, ou seja, uma função desse tipo aqui. P de x sobre Q de x, onde P de x e Q de x são funções polinomiais. Tá? Observe o seguinte, quer dizer, observe não, o cara de cima do traço, a função polinomial em cima do traço é chamada de numerador, sobre o traço ela é chamada de denominador. Você pode observar que uma função polinomial desse tipo aqui, ela está definida para todos os pontos em que a g de xy, não, aqui em q de xy é diferente de zero. Tá? Então, o domínio da função g são todos os pontos do R2 onde o q de xy é diferente de zero. Aqui está falando g, mas não é. Aqui é q, tá certo? Desculpa pelo erro de digitação aqui. Tá? Por exemplo, isso aqui é uma função polinomial. Ó. A g de xy é definida por 2xy mais 1 sobre x quadrado mais y quadrado. É uma função racional. O domínio, ó, são todos os pontos em que o denominador é diferente de zero. Porque uma função desse tipo, um quociente desse tipo, não está definida quando o denominador é igual a zero. Então, o domínio dessa função racional aqui é onde o denominador é diferente de zero. Porque ela não está definida nos pontos onde o denominador é zero. Bom, onde é que o x quadrado mais y quadrado é diferente de zero? Em todos os pontos fora da origem. Né? Então, o domínio dessa função racional aqui
são todos os números, são todos os pontos do plano que não são a origem. Tá? Então, só na origem que ela não está definida. Em todos os outros planos, todos os outros pontos, essa função ela está definida. Nós vamos lembrar que nós temos 3 limites válidos, né? O primeiro deles é que o limite, quando xy tende a b, da função x é igual a a, da função y é igual a b, e da função constante c é o próprio c. Né? Então, esses 3 limites aqui, nós já vimos eles no vídeo anterior. Se eu lembrar, eu não garanto nada, mas se eu lembrar, vou colocar um cardzinho aqui em cima do vídeo anterior, onde nós estudamos limite. Tá? Então, esses 3 limites, como eles são válidos, né, e não é difícil de mostrar que isso acontece, então, você pode usar isso daqui e mostrar o seguinte, ó. Essas funções aqui, f de xy igual a x, g de xy igual a y e h de xy igual a c, onde c é uma constante, essas 3 funções aqui elas são contínuas. Por quê? Porque quando você pega o limite desta função aqui, ó, desta função, e tende ao AB, o limite vai dar A. A f de AB é o próprio A. Né? Então, de fato, esta função aqui, o limite quando xy tende a AB da f de xy, é o ponto f de A, é o ponto f de AB, que é próprio A. Idem para essa função aqui, essa função também é contínua, porque você tem este limite aqui, este limite é B, a g de AB é B. Né? Então, por isso que essa função aqui ela é contínua. Este limite aqui, ó, o limite da função constante, quando xy tende a b, é o próprio número c. F, ou seja, a função constante calculada no AB, também é c. Então, essas funções aqui, elas são 3 funções contínuas. Agora, qualquer função polinomial, como que é obtida uma função polinomial? Ela é obtida a partir de produtos e somas dessas funções aqui, da função x, da função y e das funções constantes. Né? Como elas são contínuas, produtos delas são contínuos. Somas delas continuam sendo contínuas. Ora, mas isso é exatamente a noção de função polinomial. Uma função polinomial é um produto, é uma soma de produtos dessas funções aqui. E, portanto, funções polinomiais são funções contínuas em todo o seu domínio, que no caso é o R2. Da mesma forma, qualquer função racional é contínua. Por quê? Porque ela é um quociente de funções contínuas. Quociente de funções contínuas é contínuo em todos os pontos do seu domínio, tá certo? Em todos os pontos onde ela está definida. Beleza? Muito bem. Vamos agora utilizar a noção de função contínua para calcular alguns limites, né? Então, por exemplo, este limite aqui, como é que nós vamos calcular o limite dessa função polinomial aqui? Bom, nós já sabemos a função polinomial, ela é contínua em todos os pontos, né? Então, para você calcular este limite, o limite disso daqui é igual a f, ou seja, é a avaliação deste polinômio no ponto 1, 2. Este limite, por ela ser contínua, ó, tá vendo? Ó a definição de limite. Aqui está a definição de limite, ó. De uma função contínua num ponto, o limite é igual a f calculada nesse ponto. Então, nós vamos, como nós queremos aqui calcular o limite deste polinômio, então, o limite quando xy tende a 1, 2 desse polinômio é você avaliar essa função polinomial no ponto 1, 2, tá? Então, por isso que esse limite é isso, que é igual a 11. Então, você substitui, no lugar do x você coloca 1, no lugar do y você coloca 2, faz as contas e encontra que é igual a 11. Então, este limite que nós estamos procurando é 11. Beleza? Basta fazer a substituição, porque a função é uma função contínua. Então, o limite da f de x é igual a f no ponto. E nós calculamos aqui f no ponto. Tá? Muito bem. Vamos agora estudar, então, a continuidade da função dada por x² menos y² sobre x² mais y². Né? Esta é uma função racional, e como ela é uma função racional, ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. E aí é o seguinte, a G, ela não está definida na origem. Então, como ela não está
definida na origem, não é possível que nós estudemos a continuidade dela na origem. Como que você vai estudar a continuidade dessa função se você não pode calcular ela no ponto, na origem? Então, por isso que você não pode determinar se ela é contínua na origem. Fora da origem, ela é contínua. Por quê? Porque ela é o quociente de duas funções contínuas fora da origem. Tá certo? Então, por isso, esta função ela é contínua fora da origem, e na origem nós não vamos nem estudar, não dá para nem estudar a sua continuidade. Tá? Bom, aí você fala assim, vamos pegar essa mesma função, vamos definir ela no zero. Tá? Vamos dar um valor para ela no zero. Vamos dizer que no zero ela vale zero. Fora do zero ela vale x² menos y² sobre x² mais y². Então, fora da origem tem essa expressão, na origem ela vale zero. Posso atribuir outro valor? Pode, não tem problema nenhum. Eu não quero, eu quero atribuir esse valor aqui, eu quero atribuir o valor zero. Muito bem, nesse caso a g está definida na origem. Mesmo assim ela é descontínua. Por quê? Porque nós já mostramos no vídeo anterior que este limite aqui não existe. Esse limite não existe. Então, como o limite não existe, a função está definida no ponto. O limite não existe, como é que você vai comparar limite com a imagem da função? Não tem como, o limite não existe. Então, por isso que essa função aqui ela é descontínua no zero. Ela está definida no zero, o limite não existe, o limite não é igual a f de 0, 0, ou no caso aqui não é igual a g de 0, 0, porque ele não existe, então não é igual. Então, a função ela é descontínua nesse ponto 0, 0, na origem. Fora, ela é contínua. Agora vamos trocar de função. Vamos pegar essa função aqui. Ó. Ela vale 3x² y sobre x² mais y². Fora da origem. E na origem ela vale zero. Tá? A f, nós sabemos, ela é contínua em todos os pontos fora da origem. Ela é contínua porque ela é um quociente de funções contínuas. Né? Quociente de funções contínuas. Então ela é contínua em todos os pontos fora da origem. Nós calculamos, no vídeo anterior, o limite dessa função aqui, ó, dessa função, quando o xy tende a 0, 0. Quando o xy tende a 0, 0, este limite dá zero. E zero é exatamente a imagem da f na origem. Então o limite quando xy tende a 0, 0 da f é igual a zero, que é igual à sua imagem. Portanto, essa função ela é contínua também na origem. Então, é contínua na origem, é contínua fora por ser o quociente de duas funções racionais. Então, ela é contínua em todo o R2. Tá certo? Quando você estava estudando funções contínuas lá no cálculo 1, o seu professor deve ter falado para você que a composição de funções contínuas continua sendo uma função contínua. Né? Aqui no cálculo 2 também, você pode combinar funções contínuas a partir da composição, você pode usar a composição para obter funções contínuas a partir de funções contínuas. Tá? Como que a gente vê isso? Vamos lá. Vamos tomar f uma função contínua de duas variáveis e g uma função contínua de uma variável só. Daqui a pouco vai ficar claro por que a g tem que ser definida, por que a g tem que ser uma função de uma variável. E vamos supor também que a imagem de f está contida no domínio da g. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que você pode aplicar a função g em todos os pontos da imagem de f. E aí é que vem a explicação de por que é que a g tem que ser uma função de uma única variável. A imagem de uma função de duas variáveis é um número real. Se você pega um ponto do plano, aplica uma função de duas variáveis, no caso a f, né? Isso vai te dar um número real. Então a g, para você poder aplicar a g nesse número real, só se a g tiver domínio nos reais, só se a g for definida, só se a g for uma função de uma única variável. Então por isso que a função g tem que ser uma função de uma única variável. Tá? Então vamos retomando aqui, f é uma função contínua de duas variáveis, g é uma função contínua de uma única variável. E vamos supor que a imagem de f está contida no domínio da g. O que nós temos nesse caso? E se você pegar um ponto xy que está no domínio da f, quando você aplica a f,
você vai cair na imagem de f que está contida no domínio de G. Ótimo, então a imagem do xy pela f está no domínio da G. Como ela está no domínio da G, você pode aplicar a f nesse número real aqui. Por isso que a G tem que ser função de uma variável, não de duas. Porque a imagem de f é um número real, é um subconjunto dos reais e não do R2, ou do R3, nesse caso. Tá? Então a G tem que ser uma função de uma variável. Então você pode aplicar a G na f e, portanto, você pode definir o que a gente chama de função composta. O que é a função composta? É uma nova função que a gente denota por esse símbolo aqui, G bola f. E como que ela é definida? Ela é definida como G aplicado no f de xy para todo xy no domínio da f. E com um pouco de sacrifício, ou olhando todas as contas que são feitas lá no cálculo 1, as contas são as mesmas, os argumentos são os mesmos, você pode mostrar que essa composta aqui também é contínua. Sempre que G e F forem contínuas, a composição também é contínua. Claro, a composição quando for possível de você compor. Tá? Para finalizar, um exemplo de continuidade de funções compostas. Né? Então, nós temos aqui a função h definida como arctangente de y sobre x. Y sobre x é uma função de duas variáveis, tá? Ela é uma função racional e, portanto, ela é contínua em todo o seu domínio. Quem é o domínio dessa função racional aqui? São todos os pontos onde o x é diferente de zero. Então, por isso que ela é contínua em todos os pontos, exceto nos pontos em que o x é zero. Quais são os pontos do plano em que o x é zero? No eixo y. No eixo y. No eixo, como é que são os pontos do eixo y? São da forma 0y. 0y, 0y. Então, pronto. No eixo y, esta função aqui não está definida. Ela não está definida, porque no eixo y os pontos têm coordenada x igual a 0. Então, lá você nem estuda a continuidade dessa função. Tá? Então, mas como ela é racional, no seu domínio, que é o R2 menos o eixo y, bom, nesses pontos ela é contínua. A função arctangente é uma função de uma variável e ela é contínua em todos os pontos, em todos os números reais. Então ela é contínua. Portanto, essa composta aqui, G bola F, que dá exatamente a arctangente de y sobre x, esta é uma função contínua. Contínua aonde? Em todos os pontos do domínio da f, ou seja, em todos os pontos do domínio dessa função aqui, y sobre x, nesses pontos a composta é contínua, ou seja, a função é contínua em todos os pontos em que o x é diferente de zero. Para qualquer ponto que está fora do eixo y, essa composta aqui, ela acaba sendo uma função contínua. Beleza? Bom, com isso encerramos essa primeira parte do estudo de funções de duas variáveis, né? E aqui vale um lembrete. Eu nem vou falar muito em funções de três variáveis, eu só vou dar uma ideia básica aqui para vocês. Se você quiser estudar funções de 3, 4, 5, n variáveis, tudo é a mesma coisa. A única coisa que muda é o número de variáveis. A definição de limite é a mesma. Com funções de duas variáveis, por exemplo, você não tem curvas de nível, mas você tem superfícies de nível. Então, você também tem essas noções, né? Você tem noção de limite, você tem noção de continuidade. Limite e continuidade, as definições são exatamente as mesmas. Só que aumentam o número de variáveis. Então, por isso que nós não vamos falar muito aqui. Aliás, essa vai ser a única coisa que eu vou falar sobre funções de 3, 4 variáveis, tá? Que tudo que você faz para funções de duas variáveis, você replica para funções de 3, de 4, de 5 ou de n variáveis, tá? É só você fazer o ajuste pontual nas definições e tudo vai se comportar do mesmo jeito. Beleza? Bom, com isso, então, vamos encerrando essa parte aqui do estudo de funções de duas variáveis. Espero que você tenha gostado e eu também, é claro que eu espero que vocês continuem me vendo nos próximos vídeos.